bebendo da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez começa para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco nesse canal, nesse horário. Vamos beber, vamos partilhar, vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus escrita. Vamos partilhar o texto que vamos, na liturgia católica, meditar neste domingo, o terceiro domingo do Advento, também chamado Domingo da Alegria, porque o Senhor está mais próximo de nós. Por isso, nosso coração se enche de alegria por esta proximidade. Quero, então, convidar você a tomar o seu texto, se a sua Bíblia está aí por perto. Vamos ler o texto de João. João, capítulo 1, versículos de 6 a 8, depois 19 a 28. João, capítulo 1, versículos de 6 a 8, e 19, 28. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. João não era luz, mas devia dar testemunho da luz. Este é o testemunho que João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu ele: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu João. Perguntaram-lhe então: quem és, afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meu irmão, minha irmã, vamos avançando no caminho, na direção do Natal, o mistério da encarnação do Verbo de Deus. E para este mistério, nós vamos caminhando, iluminados e impulsionados pela Eucaristia, pela leitura orante da Palavra de Deus, pela novena de Natal, pela contemplação do presépio, enfim, dando-nos exatamente nesse caminho aquela motivação primordial que é a de vigiar. Vigiar é, sobretudo, converter-nos, preparar o nosso coração, preparar a nossa família, o nosso ambiente comunitário, preparar a humanidade para, mais uma vez, celebrar esta presença. Ele desce, Ele está no meio de nós. A celebração anual do Natal é para nos assegurar isto. Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Deus tocou e permanece conosco na história, nos lugares, nos sinais, nos sacramentos nos quais Jesus, o Verbo de Deus, quis estar e está conosco. Então vamos avançando e chegamos ao terceiro domingo do Advento, que nós também celebramos como um domingo róseo. Róseo quebrando, digamos, a cor litúrgica roxa
do Advento, porque agora estamos mais próximos do mistério do Natal e isso alegra o nosso coração, como haveremos de cantar no Salmo responsorial deste domingo. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, fazendo nossas as palavras de Maria. Neste texto que ouvimos, tirado do Evangelho de João, no capítulo 1, texto que vamos ler então neste domingo, nos confrontamos mais uma vez, como também na semana passada, com a pessoa de João Batista. João o Batizador. Batista é a profissão, a missão. João o Batista, João o Batizador, João de Isabel e Zacarias. E aqui nos encontramos então com este homem de quem o evangelista vai exatamente desenhar o seu perfil, a sua figura e a sua missão. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. João veio como testemunha para dar testemunho para que todos viessem a crer por meio dele. E nos colocamos um pouco mais adiante com esse testemunho público de João. O texto diz que os judeus enviaram sacerdotes, levitas, para fazer a João uma pergunta que também nos interessa no caminho da fé. Perguntaram a João: quem és tu? A presença, a palavra, o batismo de João impactavam, a ponto de João receber visita que queria saber quem era ele. E aí vão associando João com vários personagens do Antigo Testamento. E João vai dando a resposta de que não é o Messias, não é Elias, não é o profeta. E a pergunta então avança numa direção ainda mais incisiva. O que dizes de ti mesmo? E João declara que ele é aquele, recordando Isaías, que aplana o caminho, aquele que grita no deserto e aplana o caminho do Senhor, aquele que convida à conversão para acolher o novo que o Messias, o Cristo, Jesus, é para eles e para nós. Penso que esse texto que nos faz pensar a missão de precursor de João, e a tarefa de João é exatamente esta: preparar os corações para que esses corações se desvinculem de todo tipo de mal, de pecado, de resistência a Deus, a fim de acolher Jesus e o seu reino. Essa missão de João também cabe a mim, também cabe a você. O nosso caminho de conversão também precisa nos tornar, em alguma medida, aquilo que João foi. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer em Jesus por meio dele. É isso, meu irmão, minha irmã, que nós, os batizados, crismados, ordenados, consagrados, é isso que somos também, pela força e pela graça da fé e do batismo. Nós também somos testemunhas. E esta é uma palavra, uma categoria que é muito importante. Testemunha. Testemunha é aquele que viu e aquele que diz o que viu. Nós, como os primeiros, vimos o Senhor, cremos nele e o anunciamos. Testemunha é uma palavra importante que nos acompanha desde o início do caminho da fé. Testemunha é aquele que reconhece e diz em quem crê, o que crê, e faz com que outros também entrem nesse mistério. Testemunha, para dar testemunho da luz. Ou seja, na nossa vida, Jesus é sempre aquele para quem vamos e aquele a quem apontamos. Ele é o alvo, a meta,
o objetivo, o sentido do nosso caminhar, o ômega da nossa história pessoal e coletiva, para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer em Jesus por meio dele. É isso também que cabe a nós. O nosso jeito de estar no mundo, de ser testemunhas e de dar testemunho, isso precisa de alguma forma comover, converter, convocar outros irmãos e irmãs que, pelo modo com o qual falamos de Jesus, também esses outros queiram conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, estar com ele. E isso fazemos nós e os que se convertem também no mundo, no dia a dia, fazemos isto pela via exatamente da conversão do coração. Deixando para trás o homem velho, a vida velha, e tomando como João Batista um perfil, tomando como João um jeito, uma configuração que mostre também que estamos no mundo, mas não somos do mundo. E que queremos e temos Jesus como nosso Mestre e Senhor, e é Ele quem dá a direção, é Ele quem dá a configuração, é Ele quem dá a imagem, é Ele quem dá o caminho que nós queremos percorrer até o último dia. Desejo, meu irmão, minha irmã, que o nosso caminho na direção do Natal nos faça também olhar para João, acolher o testemunho de João e também nós darmos, como João, o testemunho que podemos e devemos dar neste tempo para que o mundo creia em Jesus. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, estamos no coração do tempo do Advento. Estamos para celebrar o terceiro domingo, domingo róseo, pela proximidade do mistério do Natal do Senhor. A nossa coroa do Advento vai avançada. Já são 3 velas acesas que vão marcando o nosso caminho, vão marcando também o nosso esforço de conversão e também, por que não, a medida de iluminação do nosso coração. Convertidos, somos iluminados. E é isso que a coroa também quer indicar para nós. Um caminho de iluminação interior pela via da conversão. O Advento é esse tempo bom e oportuno, onde, sabendo e vigiando alguém que vai voltar, nós também preparamos o nosso coração, mais do que a nossa casa, mais do que o nosso ambiente externo. Preparamos o nosso ambiente interno, o nosso coração, o nosso mundo interior, o nosso homem interior, nosso ser interior, para que estejamos iluminados quando o Senhor Jesus voltar. O celebramos no Natal, presente entre nós, mas celebramos também, como quer o Advento, o Senhor Jesus que voltará glorioso num dia e numa hora que nós desconhecemos. Por isso a vigilância que não é outra coisa senão a conversão do coração. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nesse segundo bloco, a colocar o foco
no lugar certo nesse caminho para o Natal. Aqui, nesse caminho para o Natal, o mais importante não é certamente o Papai Noel, não é a árvore de Natal, nem são os presentes. Aqui nós precisamos refocar os personagens, aqueles que vão dar sentido ao que vamos viver como evento de fé. Não tanto o Papai Noel, mas o menino que desce do céu e que vem como a encarnação de Deus, despojando-se da sua glória, do seu resplendor. Esse menino, na sua fragilidade, na sua humanidade, na sua semelhança a nós, esse menino é presença de Deus. O foco precisa estar aí, em Jesus de Nazaré, filho de Maria, cuidado pelo grande, belo e justo Pai José. O foco precisa ser Jesus, para que aprendamos dele e ele seja o que nos indique o caminho, quem dá o tom, a beleza, o objetivo deste tempo é Jesus. É Jesus, não é o Papai Noel. É importante recordar também que neste tempo o que mais nos interessa não são os presentes, mas o que nos interessa é o presente. Olhando para o presépio, para o menino que está ali no centro dele, nós entendemos que aquele menino é o presente. Natal é o tempo oportuno do intercâmbio entre o céu e a terra, como nós lemos numa das orações deste tempo. O intercâmbio, há um comércio, há uma troca de dons. O dom é Jesus. É Ele que nós recebemos como dom do Pai, que desce à humanidade para que a humanidade pudesse contemplar Deus e percorrer com passos humanos a direção no caminho que levará a Deus. Jesus desce para isto, para nos revelar o coração, o rosto, o Espírito de Deus, a fim de que este presente que recebemos e guardamos seja o presente. Não aconteça que os outros pequenos e mundanos presentes ofusquem o presente. O presente é Jesus, o Filho do Altíssimo, o Santo de Deus, que nasce do ventre virginal de Maria e no qual nós contemplamos a presença de Deus na nossa carne. Importante recordar, meu irmão, minha irmã, que o nosso tempo, o nosso mundo, o nosso contexto, também este contexto de pandemia, pode nos roubar aquilo que o nosso tempo tem de mais bonito e mais precioso. O próprio Natal é iluminador deste tempo difícil de pandemia. Se a pandemia nos fez pensar numa possível ausência ou esquecimento de Deus na nossa direção, o Natal é para nos recordar, Ele está no meio de nós. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. A nossa festa de Natal irrompe no meio de uma pandemia e das suas obscuridades. A nossa festa de Natal irrompe como festa de luz, festa de presença, festa de proximidade. Além disto, aprendemos nesse comércio de dons entre o céu e a terra, onde Deus desce e se faz presente, e isso consola o nosso coração. Isso também é para nós um ensinamento, uma pedagogia, de modo que a minha vida seja um presente de Deus para a vida do irmão. E percebemos quão importante é isto, porque a pandemia nos tirou isto,
nos roubou a possibilidade de estar juntos, de sermos dons uns para os outros, de partilharmos da proximidade que enriquece, que ilumina, que ajuda, que cuida. Mais uma vez o Natal irrompe como um ensinamento precioso. Assim como Deus é dom para nós, nós somos dons uns para os outros. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa presença são meios pelos quais nós nos fazemos presentes na vida dos outros. E isto é importante, isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte da nossa condição. A solidão nos mata, o isolamento sem relacionamentos nos mata. Nós somos seres de relação, de convivência. Assim como Deus é dom para nós no Natal, nós precisamos ser dons uns para os outros no caminho da vida. Como lembra o Papa, sozinhos nós não podemos percorrer o caminho. Percorremos o caminho juntos, uns pelos outros, uns com os outros, remando juntos, como disse o Papa, de modo que a nossa vida seja uma experiência bonita e fecunda de comunhão, assim como o Natal é uma experiência bonita de comunhão entre Deus e nós. Não se esqueça disso. Nós precisamos colocar o foco no menino, colocar o foco no presente que este menino é. E assim não nos percamos no meio da confusão, no meio do vozerio, no meio do consumismo, no meio de uma troca obrigatória de presentes, no meio de um tempo onde nem deveríamos estar rodando como percebemos aqui e acolá, porque ainda é tempo de cuidado, ainda é tempo de isolamento social, ainda é tempo de nos manter sob o olhar cuidadoso por causa do coronavírus que circula entre nós e que se torna ainda um problema social grande e grave. E cada um precisa tomar com responsabilidade o seu papel e o seu lugar de responsável também nesse momento. Quero convidar você, mais uma vez, para mergulhar no mistério de Natal, também a partir da novena de Natal. Não permita que esse tempo passe sem a preciosa novena de Natal. Ainda dá tempo, se você começar hoje. Se você pode, convide os amigos mais próximos. Se você não pode ou não deve por causa da pandemia, reze com os seus em casa, reze você sozinho. O mais importante é que os textos da liturgia, os textos da novena de Natal, possam ser textos que nos estimulem no caminho de conversão, no caminho de contemplação do mistério, no caminho de recepção do dom que esse menino é para nós, no caminho de reconhecer a beleza e a grandeza dos irmãos e irmãs que estão conosco no caminho e rezar por eles, a fim de que tudo passe e assim possamos voltar à vida de encontro, de abraço, de convivência e de proximidade. Não deixe de viver aí, no seu ambiente, a novena de Natal. E não permita, meu irmão, minha irmã, que nada roube o sentido mais genuíno do mistério que estamos celebrando. Não permitamos que esvaziem a beleza, a singularidade, a grandeza deste momento. Deus nos visita e permanece conosco. E quer que esse menino que nasce em Belém também possa nascer no meu e no seu coração, dando forma nova e bela à nossa existência, de modo que cada um de nós seja expressão desse menino que, nascendo em Belém, nasce lá para dar a imagem de Deus a toda criatura humana. No coração deste tempo.
superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, no caminho para o Natal, estão muitos e belos elementos. Está o presépio, está a coroa do advento, está a novena de Natal, está a leitura orante da palavra de Deus, está a Eucaristia que nos põe diante do Senhor, que é nosso alimento enquanto avançamos na conversão e na vigilância. Mas também no caminho para o Natal está a Virgem Santíssima, já lembrada até aqui, sobretudo na sua grande e bela solenidade da Imaculada Conceição, celebrada no dia 8. E neste dia 12, celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa Pio X a tornou padroeira da América Latina em 1910. E por mais que tenha sido a liturgia do Advento que prevalece nesse dia em que celebramos a memória da Virgem de Guadalupe, nós não a esquecemos. Ela está na nossa memória de fé, no nosso amor de filhos. A Virgem de Guadalupe aparece lá, no México, no início da colonização também daquele país, no século XVI, e a Virgem se digna a aparecer a um índiozinho, pobre, simples. É a partir dele que a Virgem quer construir uma história de fé. E é isso que nós percebemos no piedoso e devoto povo mexicano e no piedoso e devoto povo latino. E aqui também estamos nós. Por isso, neste momento em que podemos nos recordar da Virgem de Guadalupe, queremos pedir pela nossa América Latina, sobretudo pelos países que estão em conflito, em crise, em guerra, onde infelizmente o terrorismo, onde as facções de extremismos vão estragando as relações, também a possibilidade de rezar, como percebemos, sobretudo na América Central, também na América do Sul. Enfim, vamos pedir à Virgem de Guadalupe que nos ajude a construir-nos como um povo crente, um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo de irmãos, e é isso que nos interessa. Peçamos a ela que alimente em nós um amor solícito na direção dos pobres, dos marginalizados, e eles vão continuar nesse estado também por ocasião do Natal, enquanto muitos trocam os dons, os presentes e comem em mesas fartas, haverá quem não tenha nada a receber, não tenha nada para comer. Que o Natal seja também para nós, por intercessão dela, um tempo oportuno em que o nosso coração se torna mais fraterno e enxerga também os menores, os excluídos, os pobres, os que estão à margem, e nos leve a gestos de amor na direção deles. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir
com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.